Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net, mais uma vez aqui na casa do meu amigo Gussola, que é a Porto Importação e Exportação. Nosso convidado de hoje vem de Além-Mar, mais uma vez, de Portugal, da J. Portugal Ramos. Pedro Lobo está visitando Porto Alegre e fazendo uma tour pelo sul do Brasil e aqui na Porto a Porto. Como é costume, ô Pedro, tá chegando a Copa do Mundo aí, né? Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo também? Como é que tu tá vendo o Brasil e Portugal na Copa do Mundo, Pedro? É duro para mim, né? O sentimento é um sentimento difícil de escrever porque, se por um lado, logicamente que todo português apoia Portugal e tem alguma esperança, no fundo todo português também gosta muito do brasileiro. Então eu preferia não encontrar o Brasil tão cedo, encontrar o Brasil mais tarde, o que significava que os dois times tinham avançado. Mas acho que a minha esperança é que o jogo entre os dois já estejam os dois qualificados e então possamos continuar a fazer a festa. Mas claro que, obviamente que tenho algumas esperanças para Portugal, acho que tem um bom time, mas o Brasil, logicamente que é, como sempre, um dos 4 candidatos principais ao título, e se não puder ganhar Portugal, que ganhe o Brasil, porque há sempre uma parte de nós que fica contente. Acho que vai ser muito interessante. Eu pessoalmente até sou uma pessoa que conhece bem a África do Sul, já vivi um ano na África do Sul, onde comecei a minha atividade profissional e como tal sei que é um país muito bonito e que vai ser uma Copa muito interessante, com toda a magia da África, e acho que isso também vai dar uma força extra a equipes como o Brasil, que com certeza vão ter muito apoio, por exemplo, na África do Sul. Ô Pedro, é um negócio interessante a seleção brasileira, isso é uma pesquisa mundial, não é ufanismo brasileiro, ou os portugueses e os brasileiros pensam nisso, mas a seleção brasileira é a segunda seleção de vários países, né? Quando o pessoal sai da Copa, já começa a torcer pelo Brasil. E esse carisma é interessante do Brasil, né? É verdade, eu acho que é de vários países. Eu, aliás, quando também vivia em Espanha, senti isso. Senti que também em Espanha as pessoas gostam muito da seleção brasileira, mas sem dúvida que esse sentimento onde é mais notório é em Portugal. Muitas Copas do Mundo, desde criança que eu assisto à Copa do Mundo, e que em muitas eu fui um adepto do Brasil. Um adepto verdadeiro, e isso é muito interessante do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país pela sua magia, pela simpatia do seu povo, pela própria beleza do futebol que pratica, acaba por ser aquele país que toda a gente gosta, a não ser os argentinos, claro. Mas é a seleção, eu acho que é a segunda seleção de todo o mundo, menos dos argentinos, eu diria. É mais ou menos isso aí, né? Eu acho que os argentinos é uma coisa mais complicada. Eu acho que nem os argentinos gostam deles. O pessoal lá na Argentina fala mal do Messi, por exemplo. É verdade, e eles diziam que, até se dizia nos tempos antigos, que o Maradona era o melhor jogador do mundo, mas não sabiam se era o melhor jogador da Argentina. É um pouco isso, é um sentimento um pouco complicado de explicar. Nós temos também um pouco essa rivalidade com a Espanha, que no fundo é uma rivalidade normal e saudável, e que eu acho que as pequenas rivalidades do mundo também dão alguma graça ao Mundial de Futebol. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu não me importo de perder todos os jogos desde que ganho da Espanha. Eu acho que é um pouco isso também que às vezes os argentinos dirão. Eu não me importo de perder todos os jogos desde que ganho do Brasil. Mas eu acho que, de facto, os argentinos nesse aspecto são um povo um pouco complicado, é verdade. É que no Brasil se diz mais ou menos assim, como é bom ganhar da Argentina, é melhor que qualquer outro jogo. Em Portugal também se diz o mesmo agora da Espanha. Talvez porque seja um vizinho muito grande, que nós estamos envolvidos por esse vizinho e queremos ganhar deles, mas no fundo eu acho que, eu não me acredito que todos os argentinos não gostem do Brasil, como também todos os portugueses, como é o meu caso, eu gosto de Espanha, no fundo. É mais uma brincadeira, eu acho. Porque no fundo o argentino, com certeza que um argentino que pensa de uma forma lógica, prefere que ganhe o Brasil ou que ganhe uma Alemanha, que não lhes diz nada. Mas eu acho que isso faz parte da própria natureza do continente, e é algo que acaba por ser interessante, e acaba por ser até rico para o futebol, para o mundo do futebol. Mas Pedro, vamos falar um pouquinho da economia, no momento em que o Brasil conseguiu superar a crise mundial que pegou em cheio já, final de 2008, todo ano de 2009, a economia mundial, e o Brasil saiu na tangente, se pode dizer assim, dessa crise mundial.
E a Europa está com algumas questões pontuais, na Espanha, Portugal e a crise séria na Grécia. Como é que tu vê isso aí, como se diz no Brasil, fazer desse limão uma limonada, né? No mercado internacional de vinhos, que cada vez está mais crescente, principalmente aqui no Brasil, que desde a abertura econômica, os vinhos estrangeiros, num primeiro momento de péssima qualidade, mas hoje consolidando um mercado muito forte no vinho. Sem dúvida que o que você diz é pertinente. O Brasil é um país que está com um crescimento estável. Eu costumo dizer que nas minhas viagens pelo mundo há apenas 2 países que não se fala da palavra crise, é o Brasil e é a China, o que é um bom sinal. Nós vemos que o Brasil, a classe média está aumentando, o consumo, à medida que a classe média vai começando a consumir vinho, a classe mais alta começa a querer consumir vinhos de maior qualidade, o que é uma oportunidade naturalmente para os produtores de países como Portugal, que tem por um lado cada vez mais um patamar de qualidade estabelecido no Brasil, por outro lado continuam a ter uma afinidade linguística e cultural gastronómica com o Brasil, e portanto eu vejo isso como uma oportunidade. No que diz respeito à crise, é de facto notória a crise na Europa, nomeadamente no meu país, em Portugal, crise ao nível do financiamento, crise ao nível bancário, ao nível da dívida pública, etc. Mas, por outro lado, esta crise trouxe para quem é exportador uma desvalorização do euro que é positiva do ponto de vista da exportação, porque nos permite ser mais competitivos, nomeadamente no mercado da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, etc. Portanto, eu diria que em cada crise há também novas oportunidades. E, portanto, talvez esta crise e esta descida do euro venha permitir aos nossos produtos ser um pouquinho mais competitivos numa altura em que era justamente isso que nós estávamos a precisar em países como o Brasil. Portanto, acaba por haver males que vêm por bem. Não estou com isto a dizer que a crise não é um problema, obviamente que é, ao nível do desemprego, ao nível da dívida, famílias que ficaram com pessoas desempregadas, empresas que não estejam em boa situação económica e que logicamente veem o seu acesso ao crédito dificultado. Agora, para empresas, como é o caso da nossa e do nosso grupo, que está fundamentalmente voltada para a exportação, a crise acabou por ter este ponto positivo, que foi o euro ter aliviado um pouco e permitir-nos ser mais competitivos com países que vendem em dólares. Eu penso que isso é um aspecto importante também. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto Net.